Olá, eu sou o professor Richard Freitas, eu sou o seu professor de ciências e hoje nós vamos corrigir as atividades da nossa PNP. Eu vou ler as questões e a gente vai explicar um pouco e ir respondendo. Então vamos lá. Número 1. Como podemos chamar a capacidade que o nosso corpo tem de sentir frio ou calor? Essa capacidade que a gente tem de saber se uma coisa está frente ou fria, só encostando dela ou se aproximando, é chamada de sensação térmica. A sensação térmica, ela não é muito precisa, por isso a gente acaba precisando de aparelhos como os termômetros para saber diferenciar uma temperatura da outra. Vamos para o número 2. Para um corpo estar frio ou quente, isso depende da vibração de pequenas estruturas que formam matéria. Quanto maior for essa vibração, mais quente esse corpo estará. Como podemos chamar a medida da vibração das moléculas de um corpo? Pois bem, um corpo ele está quente quando as moléculas que formam esse corpo, como essas coisinhas pequenas que são as moléculas que formam esse corpo, estiverem vibrando muito, como a gente falou no último vídeo. Se eles estão vibrando pouco, o corpo está frio. A gente dá o nome da medida dessa vibração dessas moléculas que formam as coisas de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a vibração dessas moléculas. Nós podemos medir essa vibração com um termômetro, por exemplo. Mas lembrar que isso é diferente de calor. Vamos para a próxima questão, então. Quando consideramos o conceito de temperatura, podemos chegar à ideia de zero absoluto. O zero absoluto seria a menor temperatura teoricamente possível para qualquer material. O que acontece no zero absoluto? Pensa bem, se a temperatura mede a vibração de uma molécula, quanto menor essa vibração, quanto menos movimento essa molécula tem, mais frio está. A menor temperatura possível vai ser quando essa molécula parar de se movimentar. Quando a vibração dela para, quando o movimento dela para, ela chega na menor temperatura possível. E a essa temperatura nós chamamos de zero absoluto. Então vamos ler as alternativas. Letra A vibração das moléculas atinge o máximo? Não. É quando a vibração das moléculas para. B, o dia fica muito quente? Bem, se é zero absoluto, não pode ser quente, tem que ser frio. C, nada de diferente acontece? Não. A gente sabe que no zero absoluto, o movimento das moléculas para. D, a temperatura começa a aumentar e a diminuir rapidamente? Não, a temperatura diminui bastante. E letra E, que é a resposta correta, a vibração das moléculas para. Vamos para o número 4, então. Qual é a escala de temperatura utilizada no Brasil? Países diferentes usam escalas de temperatura diferentes. Em países de língua inglesa, a gente usa a escala Fahrenheit. Mas aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, se usa a escala Celsius, que é a escala que a gente usa para medir as coisas e que provavelmente o termômetro da sua casa marca, que é uma temperatura em Celsius. A escala Celsius também pode ser chamada de escala centígrado. Sabendo disso, marque quais são as temperaturas em que a água ferve e congela na escala Celsius, respectivamente. Bem, na escala Celsius, a água ferve a 100 graus e congela a 0 graus. Resposta letra C. Como podemos chamar a energia térmica transmitida entre os corpos de temperaturas diferentes? Essa energia térmica que vai de um corpo para o outro, nós a chamamos de calor. Resposta letra A. Número 7. O equilíbrio térmico é um estado em que dois corpos de temperaturas diferentes atingem após serem colocados juntos. O que acontece no equilíbrio térmico? Então, imagina assim. Eu tenho duas caixas
e eu vou colocar essas caixas juntas. Uma está mais quente e a outra está mais fria. O que tende a acontecer? Há uma tendência que o calor saia da onde está mais quente para onde está mais fria. E esse aqui que tem uma temperatura mais quente, a temperatura dele cai, e esse aqui que tá mais frio, a temperatura sobe. Mas esse aqui a temperatura vai cair para sempre e esse aqui vai subir para sempre? Não. Elas vão mudar até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando os dois corpos estão na mesma temperatura, nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Então vamos ler as alternativas. Letra A. Dois corpos invertem a temperatura? Não, eles têm que ficar na mesma temperatura. Letra B. Um corpo fica muito quente, o outro muito frio? Não, os dois têm que ficar na mesma temperatura. C. Os dois atingem o zero absoluto? Não, não atingem. E D. Os dois corpos esquentam? Não, um esquenta e o outro esfria. Letra E. Os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então, resposta letra E de escova. Vamos para a questão 8. Com relação à quantidade de calor durante o equilíbrio térmico, letra A. Eles devem ter sempre a mesma quantidade de calor e temperatura diferente? Não, eles devem ter sempre a mesma temperatura, mas a quantidade de calor pode ser diferente, porque, por exemplo, os objetos são diferentes. Então pensa assim, para mim aquecer um copo de água a 100 graus Celsius, eu gasto menos energia do que para aquecer um balde de água a 100 graus Celsius. Isso por quê? Porque tem menos água no copo do que no balde. Então vamos para a letra B. Eles podem atingir a mesma quantidade de calor, mas nunca a mesma temperatura? Não. No equilíbrio térmico, eles têm que atingir sempre a mesma temperatura. Letra C. Eles não precisam ter a mesma quantidade de calor, mas devem ter sempre a mesma temperatura. Então a resposta correta é a letra C. Eles não precisam ter a mesma quantidade de calor. Lembrando que um corpo que é mais pesado vai ter mais calor, mas eles têm que ter sempre a mesma temperatura. Questão 9. Quais são os três fatores da qual depende a quantidade de calor num corpo? Bem, a quantidade de calor num corpo, ela depende basicamente de três fatores. Que três fatores são esses? O primeiro é a temperatura. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a quantidade de calor, maior a quantidade de energia que esse corpo tem. A segunda coisa é da massa, da quantidade de matéria, do peso que esse corpo tem. Quanto maior é um corpo, mais energia vai ter acumulado nesse corpo. E por último, isso depende do calor específico, que é uma qualidade da matéria. Então, por exemplo, um metal acumula menos calor do que uma madeira, por exemplo. Se você cozinhar feijão numa panela de barro ou de pedra, o feijão fica quente por muito mais tempo do que se você cozinhar numa panela de alumínio. E isso acontece por quê? Porque a panela de barro ou a panela de pedra segura mais energia, ou seja, segura mais calor do que a panela de alumínio. Então vamos voltar para a questão. Quais são os três fatores da qual depende a quantidade de calor no corpo? Letra A, depende apenas da temperatura? Não, depende da temperatura, da massa e de uma propriedade do material. Depende da temperatura, da capacidade... depende da temperatura, da massa e da capacidade do corpo transferir calor? Sim, resposta letra B. E por último, vamos para a questão 10. É mais fácil aquecer uma pedra de granito de 1 kg do que um grande bloco de granito de 1000 kg. Por quê? Letra A, porque a temperatura do bloco de 1000 kg é menor? Não, a temperatura pode ser a mesma.
Porque o material da pedra é de 1 kg, aquece mais rápido do que o bloco de 1000? Não, os dois são feitos do mesmo material, granito. C. Porque o bloco de 1000 kg é mais leve do que o bloco de 1 kg? Não, um bloco de 1000 kg é mais pesado do que um bloco de 1 kg. D. Porque a massa da pedra de 1 kg é menor que a do bloco de 1000 kg. Assim, a pedra precisa de menos calor para ser aquecida. Está correto. Resposta letra D de dado. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.